Hoje nós vamos conversar sobre o plano de tratamento, tá? Então, a personalização de um plano de tratamento, mais especificamente, eu vou trazer para vocês alguns erros, tá? Que comprometem a elaboração de um plano de tratamento personalizado, tá? Então, 5 erros, tá? Acrescentei alguns aqui a mais, 5 erros que dificultam, né, comprometem a personalização dos tratamentos faciais. Então, o primeiro erro, tá? Porque nós sabemos que esse determinar um protocolo personalizado, um plano de tratamento personalizado, já se inicia na avaliação, tá? E também nós sabemos que a avaliação, ela é constituída por duas partes principais, a anamnese e o exame clínico, o exame físico da pele, tá? Então, é na anamnese, tá? Que é aquela parte da conversa, da entrevista, da coleta de informações com o paciente, que nós já começamos a traçar, a direcionar aqui esse tratamento nesse sentido de personalização, tá? Então, o primeiro erro é quando o profissional não desenvolve um raciocínio, tá? Durante essa anamnese, né? Essa avaliação, principalmente a anamnese, no sentido de destacar aquelas características do perfil do paciente e da sua rotina, tanto de trabalho quanto de lazer, tá? Porque isso vai impactar diretamente nessa personalização. Então, o erro é não se atentar para estas partes, tá? Para estes componentes, né, ali da avaliação, e, na verdade, observar somente, né, considerar somente a condição da pele do paciente, então as características da pele desse paciente. Mais ainda, né, às vezes os profissionais focam muito na disfunção. Então, dessa forma, até que se tem, né, em muitas clínicas, procedimentos que não são personalizados, né? Então, tratamento para o clareamento de manchas, tratamento de rejuvenescimento, então sempre focado no problema, na disfunção, tá? É claro que isso é importante, mas aqui nós vamos comentar, né, no próximo erro, aqui no nosso próximo passo, tá? Então, essa questão de avaliar sim a condição da pele do paciente, tá? Então, qual é o problema, qual é a disfunção, ok, tá? Como ela está se apresentando no momento. Muitas vezes o paciente tem uma disfunção e ele vem pra gente em um momento que ela está mais exacerbada, ou às vezes um momento que está mais controlada. Às vezes ele vem com uma queixa, mas a pele está apresentando alguma sensibilização por conta de um outro procedimento, ou às vezes até por uma atividade de lazer, como a exposição solar mais prolongada. Então, eu preciso avaliar tanto a disfunção, tá? Qual é o quadro clínico, quais são as lesões presentes, e aí determinar, eu tenho então um diagnóstico, tá? De uma determinada disfunção, e preciso avaliar a condição dela no momento. Ela está sensibilizada, fragilizada, desidratada ou não, tá? E aí, além disso, tá? Que é onde às vezes as pessoas acabam esquecendo, os profissionais, né, acabam esquecendo, de considerar o perfil do paciente. O que eu quero dizer com o perfil do paciente? Se ele é um paciente, a primeira coisa que eu sempre comento é a questão da disciplina, tá? Se ele é disciplinado, porque sempre que eu realizo um determinado procedimento, eu preciso que esse paciente tenha alguns cuidados com essa pele, tá? Então, principalmente com relação à exposição solar, à exposição ao calor, uso de maquiagem, muitas vezes contato muito próximo com os animais de estimação, além do skincare, né? Então, além de toda aquela rotina dos cosméticos que ele vai precisar utilizar, ele precisa adotar alguns outros cuidados. Então, você conhece esse paciente, né? Ele tem um perfil disciplinado, ele normalmente segue as suas orientações, ele já tem o hábito de usar o filtro solar, pelo menos, de higienizar essa pele, tá? Muitas vezes nós não vamos conseguir coletar todas essas informações em uma avaliação, né? Digamos que esse paciente agende uma avaliação e ele vem para você, tá? Então você vai conseguir nesse momento
avaliar alguns aspectos, né? Quando nós estamos fazendo já há mais tempo, nós conseguimos, através de algumas perguntas, né, já captar um pouquinho disso, desse perfil. E muitas vezes não é nem com relação ao skincare, mas às vezes outros cuidados, quando você pergunta sobre hábitos alimentares, se toma bastante água ou não, né? E aí você vai vendo a forma que o paciente responde, né? E você vê que não, ele faz tudo certinho, ou então não, ele é um pouco, né, distraído, um pouco desligado, né, um pouco, não dá tanta importância, tá? Então a gente já vai sentindo isso aí, tá? Então esse perfil do paciente. E além disso, tá? Mais um detalhe da questão do perfil do paciente. Um paciente que aceita, ele tem uma facilidade para ouvir a sua opinião, para confiar naquilo que você está falando e realmente não é um paciente, digamos assim, mais rebelde, né? Não, isso não adianta, que eu não vou fazer, né? Então eu já tive muitos casos, por exemplo, de pacientes que buscam rejuvenescimento, são fumantes e, né, já dizem, não, eu não vou parar de fumar, eu não consigo diminuir, não adianta. Então são pacientes, às vezes, né, um perfil de paciente indisciplinado, um paciente um pouco rebelde, tá? Isso também vai influenciar naquilo que você vai determinar, tá? É um paciente mais distraído, mais desligado, não adianta você colocar muitas coisas para ele usar em casa, né? Então, essa questão. E depois, as atividades de trabalho e de lazer desse paciente, né? Então, aquilo do trabalho, como é a rotina dele de trabalho, os horários de trabalho, se tem exposição à luz ou não, ao sol, ao calor, tem uma rotina de trabalhar todos os dias, ou às vezes tem rotinas de plantões e com folgas, né? Então, isso você precisa analisar, tá? E é um erro muito comum que as pessoas acabam não olhando esses aspectos, tá? E também a rotina de lazer, se ele tem algumas atividades de lazer que ele não abre mão e que podem impactar diretamente no seu plano de tratamento, no seu resultado final, tá? Então, não adianta às vezes você passar alguma coisa, você indicar um determinado tratamento, tá? Que não vai se adaptar a essas condições. É claro que nem sempre nós vamos conseguir adaptar. Temos sim situações onde o paciente precisa escolher, tá? Então nós vamos pensar em condutas, né, mais adequadas para essa rotina dele, de lazer, principalmente porque de trabalho é mais difícil, né, para a pessoa mudar, mas de lazer também eu vou tentar, né, adequar ao máximo, mas podem surgir situações sim onde ele vai ter, né, ele também vai precisar se adaptar um pouco, então suspender alguma atividade, reduzir a frequência de alguma atividade, ou adotar um cuidado a mais para a realização daquela atividade, tá? Então esse é o primeiro erro, esquecer, né, de considerar estes aspectos que você coleta na anamnese com relação a perfil, rotina de trabalho e de lazer, tá? Além da condição da pele, tá? Então, realmente, né, informações da anamnese somadas às informações que você coleta no exame clínico dessa pele, tá? Segundo erro, também faz parte da anamnese, que é não ouvir a queixa do paciente, tá? Então, muitas vezes nós avaliamos essa pele e observamos muitas características, muitas alterações, às vezes até algumas alterações que estão muito mais evidentes do que aquilo que incomoda mais o paciente. Mas o meu foco precisa ser na queixa principal, tá? Então, é aquilo que realmente incomoda mais o paciente. Se você tem, né, recursos que conseguem tanto atender a queixa principal quanto outras situações que você está vendo que também precisam, né, ser tratadas, que também precisam de atenção, excelente, tá? Mas se não, você vai inicialmente focar na queixa principal, tá? Porque aí isso facilita quando você vai elaborar esse plano, essa personalização, porque é realmente direcionado, é voltado para essa queixa principal, tá? Porém, tem um aspecto que é bem importante, que às vezes nós não podemos confundir essa questão de ouvir a queixa principal do paciente, aquilo que incomoda mais, para que a gente, né, desenvolva todo o plano de tratamento mais voltado para essa queixa, não confundir com deixar que o paciente escolha o procedimento, tá? Deixar que o paciente determine a sua conduta enquanto profissional, tá? Então, às vezes existe um limite aí que não é tão
o limite que é bem tênue, né? Aquilo que você está entre ouvir a queixa, aquilo que incomoda mais, e fazer aquilo que ele realmente quer no sentido de procedimento e conduta. Porque é muito comum o paciente que chega já dizendo, eu quero fazer tal coisa, né? Ele normalmente não diz o que incomoda, né? Inicialmente, ele vai dizer, eu vim porque eu quero fazer um microagulhamento, eu quero fazer uma limpeza de pele, eu quero fazer um peeling porque uma colega fez, a minha irmã fez, né? Então, muitas vezes isso acontece, tá? É claro que depende muito do perfil do paciente, né? Então, aquele paciente que é mais indisciplinado, que tende a ser mais rebelde, às vezes um paciente que tende a ser mais autoritário, né? Então, ele vai dizer, não, eu quero fazer tal coisa. E aí, você precisa mostrar para ele que muitas vezes aquele procedimento que ele deseja não é o mais adequado para resolver, né, para solucionar ou minimizar a queixa principal, tá? Então, isso também exige conhecimento e exige como que eu vou dizer assim, uma experiência em conduzir esse momento, né, para que o paciente não fique chateado, para que ele ache que você, né, não sabe fazer o que ele quer, ou que você não quer fazer o que ele quer, mas que aquilo não é o mais adequado. Se você conhece bem os procedimentos e você tem segurança para explicar, ele vai entender, tá? Às vezes até o que ele deseja fazer encaixa, mas não em um momento inicial, então você mostra para ele também, pode ser feito, mas não é a prioridade agora, tá? Com esse objetivo da sua queixa principal. Então, muitas vezes, né, eu normalmente na avaliação, a primeira pergunta é o que te incomoda, né, no sentido de por que você buscou o meu atendimento, né? Então, às vezes ele vai responder, porque eu quero fazer tal coisa, tá? E aí você direciona, não, mas o que te incomoda? O que na sua pele, né, facial está incomodando? Quando você olha no espelho, é a primeira coisa que chama atenção e você está insatisfeito com essa aparência, com esse aspecto, tá? E aí você vai direcionar todo o tratamento para isso, sem deixar com que ele determine a sua conduta, tá? Porque aí não é você que está, né, determinando esse plano, e aí você não tem uma segurança, você não tem uma garantia de resultado, tá? Nós nunca vamos prometer para o paciente um 100%, né, de resultado, porque depende muito das características de cada pele, depende de adaptações dentro do plano de tratamento, depende dos cuidados que ele tem em casa, a colaboração desse paciente, né? Mas é muito importante que você que vá traçar essa, né, você que vai dar esse direcionamento da sua conduta, do que você vai fazer e como você vai fazer, tá? Eu até costumo dizer que o ideal, tá, seria que no momento dessa avaliação, quando eu tenho esse contato, né, com o paciente, que eu passasse para ele um valor fechado, tá? Porque muitas vezes eles querem sim avaliar a pele, mas na maioria das vezes eles querem um orçamento, né? Eles querem saber quanto custa um tratamento para aquele determinado problema, tá? Ou quanto custa uma sessão de tal procedimento, quando ele já vai, né, eu quero fazer tal coisa. E aí muitas vezes isso acaba que prende um pouco o profissional, tira um pouco da liberdade do profissional. Eu vou falar aqui sobre um outro erro, né, que tem relação com isso que eu estou dizendo agora, que é essa questão de quando você vai passar valores, né, você tem os valores de cada procedimento, e aí você inclui estes procedimentos dentro do plano de tratamento, e aí cada um tem o seu valor, e aí você vai determinar quantas sessões, né, no total, porque durante X período, quantas vezes por semana ele vai estar com você, então são tantos atendimentos, o que você vai fazer em cada sessão para poder saber qual é o valor cobrado para cada procedimento e passar um valor final para ele, né? O ideal seria que nós não precisássemos dizer exatamente para o paciente o que eu vou estar utilizando, não no sentido jamais, né, de eu vou vender para ele o tratamento, e aí se chegar no dia eu não tiver um determinado produto, ou não tiver alguma coisa dele, não sabe mesmo, jamais, né? Não nesse sentido. No sentido de você ter liberdade
para incluir nas suas sessões aqueles recursos que são os mais adequados para o momento, porque a pele ela vai mudando, né? O tratamento é feito para isso. Você vai conhecendo melhor o perfil do paciente, a rotina desse paciente, e você vai observando como que ela responde, como que ela reage àquele tratamento que você está fazendo, né? Então você faz um planejamento que nem sempre, né? Na verdade, na maioria das vezes você não vai seguir da mesma forma durante todos os meses de tratamento, né? Eu sempre oriento que um plano de tratamento seja desenvolvido em pelo menos 2 meses de tratamento, encontros semanais, dependendo da necessidade, da rotina desse paciente em um ou outro momento, né? Ele pode estar 2 vezes na semana com você, mas que não seja nada engessado, que não seja nada, vai ser sempre 2 vezes por semana, ou sempre 1 vez por semana, porque a cada sessão você está reavaliando essa pele, e ela vai sofrendo alterações, claro, né? E às vezes você, né, tem assim muita convicção quando você escolhe um determinado recurso, porque você já teve muitos resultados satisfatórios com peles semelhantes, porque você já estudou bastante, né, em publicações, que aquele determinado procedimento traz um resultado muito satisfatório para aquele problema semelhante, né, do seu paciente, e quando você começa a fazer, você vê que a pele não está respondendo satisfatoriamente, não está respondendo como você imaginava, como você gostaria, né, no sentido da melhora do problema, claro. Então você precisa fazer alterações, né? E aí às vezes essas alterações, quando você precisa determinar, né, certinho para o paciente o que você vai fazer, olha, nós vamos fazer tantas sessões de radiofrequência, tantas de microagulhamento, tantas hidratações, e às vezes se você altera um pouco isso, pode criar um certo desconforto por conta de custo realmente, né? Então o ideal seria que a gente conseguisse elaborar um valor de sessão, né, que fosse o mesmo valor dentro de um determinado tratamento, né? Então, por exemplo, um rejuvenescimento. Independente do que você vai utilizar, o valor da sua sessão é X, tá? Então, por exemplo, R$250. Aí tem sessões que, digamos, que você tem uma margem de lucro maior e uma outra você tem uma margem de lucro menor. Então, você ganha um pouco mais em uma, perde na outra, e isso vai se equilibrando, tá? Mas isso a gente tem uma certa dificuldade ainda por conta justamente o paciente quer saber o que vai ser feito, claro, né? Se imaginem como paciente, né? Você tem que ter uma confiança realmente muito grande, né, no profissional, e para que você tenha essa liberdade, né, para que a gente tivesse um pouco mais de liberdade para alterar condutas, tá? Mas a gente consegue sim conduzir e informando o paciente, né, de possíveis substituições, né, de conduta, de procedimento, na verdade, de recurso terapêutico desde o início. Já deixa isso claro para ele, tá? E que você tem esses procedimentos com os valores, né, aproximados, porque aí isso, né, não dificulta por essa questão financeira, tá? Então, esse seria, né, aqui o nosso segundo erro, essa questão de não ouvir a queixa principal, querer direcionar o tratamento dentro daquilo que você acha que está precisando de mais cuidado na pele do paciente, e também, pior ainda, quando você permite, né, que esse paciente determine ali o procedimento que vai ser realizado e qual vai ser a sua conduta, tá? Terceiro erro, tá? O terceiro erro, eu destaquei aqui uma questão com relação à elaboração do protocolo de tratamento, tá? Então, esses dias até fiz um videozinho curto explicando a diferença entre protocolo e plano de tratamento, tá? Então, o protocolo é um passo a passo, uma sequência de tudo aquilo que você vai utilizar dentro daquela sessão, tá? Esse protocolo, ele pode, muitas vezes ele vai ser repetido durante o plano de tratamento, mas eu considero um erro quando você pensa em personalização, você trabalhar todo o tempo, né? Então, durante todas essas semanas, esses meses de tratamento com um único protocolo.
tá? Então, o único protocolo engessado, que toda vez que o paciente vem, você realiza da mesma forma. Isso eu já observei, né, que acontece com mais frequência em franquias, né, em clínicas que às vezes você tem um padrão, né, para seguir, e às vezes aquele profissional que está realizando o procedimento não é o mesmo que avaliou a sua pele no início, né? Eu até já trabalhei em clínicas assim, e nem era franquia, mas o profissional que avalia a pele, determina a conduta, não é o mesmo profissional que aplica o procedimento. Então, aquele profissional que avaliou, ele não está acompanhando as mudanças e a evolução dessa pele durante o tratamento, né? O profissional que vai realizar o procedimento, é muito importante que ele tenha acesso a essa avaliação, nessa ficha de avaliação, anamnese, exame clínico e tudo mais, mas muitas vezes ele não tem a experiência para estar reavaliando. Ele acaba muitas vezes sendo um profissional mais técnico, né? Então ele sabe realizar corretamente, ele sabe como aplicar uma radiofrequência, ele sabe como aplicar um peeling de diamantes, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento, essa experiência para olhar a pele naquele dia que ela chegou e alterar a conduta ou alterar o protocolo, tá? Então, é bem interessante que dentro do plano de tratamento você desenvolva, né, elabore mais de um protocolo, tá? Porque normalmente é isso mesmo que nós fazemos, porque você não vai tratar, né, uma pele, por exemplo, como acontecia, né, já aconteceu, eu falo, eu que, né, estou, assim como outros profissionais, estamos há mais tempo já, né, já temos aí uma longa caminhada na estética facial, né, já mais de 20 anos, o momento onde se tratava pele acneica com limpezas de pele. Então, o profissional vendia 10 limpezas de pele para, né, na maioria das vezes, a mãe do paciente, né, um paciente adolescente, né, com acne juvenil, sendo que a limpeza de pele em si não é tratamento. É claro que nós podemos já direcionar essa limpeza de pele para cada problema. No caso da pele acneica, é um procedimento, um protocolo que deve fazer parte do tratamento, mas não de forma exclusiva, tá? Então, ele não pode ficar de fora do plano de tratamento, mas eu não vou tratar somente realizando limpezas de pele, né? Eu tenho outros procedimentos onde eu vou utilizar eletroterapia, fototerapia, os próprios peelings químicos, né? Então, interessante que você não trabalhe somente com um protocolo engessado, sem reavaliar e sem considerar a possibilidade de adequações nesse seu plano de tratamento, tá? Porque isso também é personalizar, porque você está olhando para a pele naquele momento, né? A pele daqui uma semana não é a mesma que veio para você no início, daqui 30 dias, daqui 60 dias no seu tratamento, tá? Então, isso você está personalizando para aquela pele que está ali naquele momento com você, tá? Então, ela já sofreu alterações. Muitas vezes, o paciente é um pouco mais indisciplinado no início, às vezes não tinha nem uma questão de indisciplina, mas uma questão de não saber realmente utilizar o skincare adequadamente, não ter o hábito, e aí depois de 30 dias de tratamento ele já tem o hábito do filtro solar, ele já tem prazer em utilizar esse skincare, ele já consegue ter uns cuidados a mais. Isso também vai influenciar no tratamento, tá? Então, elabore, né, ali aproximadamente uns 3 protocolos, tá, que fazem parte já do seu tratamento, e mesmo assim tem essa consciência, tá? E é interessante sempre informar o paciente. Eu tenho muito essa conduta, essa postura, tá? De informar o paciente que mesmo você trabalhando dessa forma, em algum momento você pode precisar alterar aí essa sequência de trabalho, tá? Essa sua conduta por conta das condições da pele, tá? Então, seria esse o terceiro erro, né? A questão de elaborar apenas um protocolo engessado e trabalhar com ele do início ao fim. Por mais que ele tenha sido personalizado lá no início, quando você avaliou a pele do paciente, mas ele precisa ser adequado, porque isso também é personalização, tá? Quarto ponto, né? Então, o quarto erro, né? Também aqui dentro dessa personalização.
Às vezes, eu observo por uma certa dificuldade, né, às vezes por inexperiência, para profissionais que estão iniciando na área, ou às vezes profissionais que estão há mais tempo, mas nunca trabalhou nesse sentido de desenvolver um raciocínio clínico sobre a disfunção, elaborar os seus próprios protocolos, elaborar os seus planos de tratamento, ter essa liberdade para fazer essas alterações de conduta, essas adequações, né, adaptações, e ele tenta adequar ou adaptar, aproveitar um protocolo pronto de um determinado método ou de uma determinada marca de cosmético ou equipamento, tá? Então essas adequações, essas adaptações, né, tentar adaptar um protocolo pronto para o seu paciente também compromete a personalização, tá? Porque muitas vezes, se você não tem experiência, se você ainda não sabe como elaborar esses planos, esses protocolos e planos, muitas vezes você pode, né, deixar ali um recurso ou uma forma de aplicação que não é adequado para o seu paciente, seja pela condição da pele, pela disfunção ou aqueles outros aspectos que nós comentamos com relação ao perfil do paciente, rotina de trabalho e lazer, tá? Então, e muitas vezes são detalhes, às vezes um detalhe que vai fazer a diferença, como, por exemplo, dentro do skincare, o veículo de um filtro solar, tá? De um fotoprotetor. Então, muitas vezes, né, você se preocupa, se lembra da questão do FPS mais adequado, o PPD mais adequado, vai avaliar ali no seu produto se, né, eles estão realmente ajustados, a questão de se é mais interessante para o seu paciente um filtro solar com tonalizante ou não. Mas se você esquece, né, dessa questão do veículo do filtro solar, tá? Que é aquilo, se o filtro solar ele é uma emulsão, né, ou loção, se ele é um pó compacto, se ele é como que fala, um gel, tá? E aí, às vezes, você indica aquele produto, né, que é um excelente produto, de uma marca ótima, FPS, PPD, com ativos agregados, antioxidantes, antiglicantes, mas você não se atenta à questão do veículo, e isso vai impactar na assiduidade do paciente, na frequência com que ele realmente vai utilizar. Muitas vezes ele começa a utilizar menos, até abandonar totalmente, e quando ele volta para você, ele já ficou ali uma semana sem utilizar filtro solar, dependendo do procedimento que você estiver fazendo, do skincare que você recomendou. Existe um risco, né, de uma exposição exagerada e uma hipercromia, então, porque você às vezes não se atentou a um detalhe. Então, esses protocolos, né, prontos, engessados ali, você tentar fazer uma adaptação, às vezes retirando um produto de uma marca, incluindo outro, ou às vezes, não vou utilizar esse, vou utilizar um manipulado, né? Então, eu sempre digo assim, que o profissional precisa ter liberdade, sim, para trabalhar com as diversas marcas de cosméticos, cosméticos comerciais, cosméticos manipulados, as diversas as diversas marcas, né, de equipamentos, mas eu preciso ter um critério quando eu vou fazer essas associações. Nem sempre esses cosméticos, né, principalmente, são compatíveis, né? Os equipamentos, na verdade, são as tecnologias, né, independente de marca, que muitas vezes não são compatíveis ali dentro do seu protocolo, dentro do seu plano de tratamento, mas os cosméticos principalmente, tá? Então, eu digo, quando são cosméticos básicos, né? Então, um gel de limpeza, sabonete, um esfoliante físico que é mais básico, o filtro solar para finalização, uma máscara calmante. Então, normalmente dentro de um procedimento de uma limpeza de pele, por exemplo, às vezes você gosta mais de um esfoliante de uma marca, diferente de todos os outros produtos que você está utilizando. Isso não vai trazer um prejuízo, né? Você trabalha com uma marca A, mas a máscara calmante você gosta da marca B. Não tem problema. Agora, quando você tem um plano de tratamento, né, um programa de tratamento que foi desenvolvido por uma determinada marca, e aí você tem uma sinergia em cada um daqueles cosméticos, você tem uma sequência de uso, e aí eu vou tirar isso aqui porque esse produto não dá certo para esse paciente, eu vou pegar aquele outro ali, ou aquele outro vou mandar fazer um manipulado e colocar. Você tem que ter bastante conhecimento, porque às vezes essa incompatibilidade, eu digo na melhor das hipóteses, compromete seu resultado final,
marginal, eu digo na melhor das hipóteses, porque você não atinge o seu objetivo, que é muito ruim, claro, mas você não causa nenhum dano, nenhum prejuízo para o paciente. E tem aquelas situações onde você pode sim trazer um prejuízo, um dano para a pele desse paciente, tá? Então, por isso é mais interessante que você elabore o seu próprio protocolo, tá? Então eu gosto bastante de marcas, né, de cosméticos comerciais que tem produtos avulsos, que você mesmo elabora, você mesmo monta ali o seu plano de tratamento, e se tiver em algum momento que você acha que o mais adequado é o manipulado também, tá? Hoje nós temos muitas opções de marcas, né? Então eu acabo utilizando mais o manipulado para o skincare, facilita a personalização, e nos procedimentos, né, na clínica, em consultório, utilizando mais as marcas, tá? Mas que você tenha essa liberdade, não que você tenha que estar aplicando aquele programa pronto, tá? É claro que você pode encontrar, né? Você pode receber um paciente que você já se lembra, né? Poxa, eu tenho ali aquele programa de tratamento, aquele kit que eu utilizei com outro paciente, eu acredito que vai ser satisfatório para essa pele também, tá? Então, sim, você pode utilizar, não tem problema, mas não é interessante que você pense, poxa, eu vou fazer todas as sessões iguaizinhas, eu vou comprar só esse kit, tá? E vou fazer todas iguais. A gente cai naquele outro, né? Naquele outro ponto de um único protocolo, né? Essa questão do único protocolo engessado, tá? Que eu preciso estar, então, né, avaliando e fazer adequações. Tá? Então, adaptar protocolos prontos, a gente, né, precisa realmente ter bastante conhecimento, bastante experiência, e muitas vezes, a hora que você vê, você mudou totalmente, né, o programa de tratamento. Então, eu não considero mais interessante, tá? Eu acredito também que seja um erro na personalização, porque você acaba deixando escapar alguma coisa que não é o mais adequado para o seu paciente, tá? E aí, o nosso último erro, tá? Então, aqui o quinto erro, tá? É com relação ao skincare. Então, quando o profissional não faz, né? Esquece de fazer uma personalização do skincare, porque o skincare, ele faz parte do plano de tratamento, né? Então, aquilo que eu comentei aqui, a diferença entre protocolo e plano de tratamento. E quando eu falo em plano de tratamento, eu tenho que já ter, assim, traçado, né, as sugestões de protocolo que eu vou usar inicialmente, tá? Não significa, né, já falamos que eu vou usar todos iguaizinhos até o fim, eu preciso ter essa liberdade, essa margem, né, para poder readequar, mas eu já traço ali no início, tá? Eu já traço a sequência com quais produtos eu vou realizar. Esse meu protocolo tem que estar bem detalhado, né? O que eu coloco na pele, o que eu preciso remover, quanto tempo eu vou deixar, se eu preciso de uma neutralização ou não, tá? Então, bem, né, bem desenhadinho cada protocolo. Eu preciso já determinar quantas vezes o paciente vai estar comigo, tá? Aproximadamente para cada protocolo, claro, a duração dessa sessão, determinar quanto tempo de tratamento, isso tudo que vai ser feito em consultório, e também preciso elaborar o skincare para esse paciente. Pode ser com produtos comerciais, pode ser com produtos manipulados, pode ser com os dois, tá? Então, normalmente, produtos mais básicos, né? Como um sabonete, às vezes uma água termal, uma água dermatológica, podem ser comerciais, né? Não tem problema. E o fotoprotetor, eu gosto mais dos comerciais do que dos manipulados, né? A gente tem mais opções, principalmente de veículos, tá? Então, as várias opções de veículos, de com e sem tonalizante, eu gosto muito de indicar os comerciais. Algumas marcas, né, tenho aqui as minhas preferências, mas se você tem, né, essa variedade, né, de veículos, fica muito mais fácil adaptar ao biotipo do seu paciente para que ele use realmente. É claro que algumas situações a gente acaba que precisa testar, né? A gente acha ali que, poxa, esse aqui faz todo sentido, vai dar certo, e às vezes o paciente começa a utilizar e não dá o resultado, né? Ele não responde daquela forma que nós imaginamos, tá? O que eu observo? Marcas comerciais
que encontramos nas farmácias, que são marcas importadas, né? Então, que normalmente os dermatologistas indicam bastante e acaba que os pacientes já conhecem, né? Ou por essa indicação de um dermatologista, que ele já fez um tratamento anterior, ou porque ele mesmo vai na farmácia e olha, né, todas as prateleirinhas e escolhe lá. Eu observo que de algumas dessas marcas, que nós encontramos nas farmácias, né, comuns, eles, muitas vezes está lá escrito toque seco, mas quando você passa não é tão seco, né? Às vezes fica aquele residual oleoso, livre de óleo, né? Oil free, mas às vezes não é. Quando você passa na sua pele, se você passa em uma pele mista, uma pele seca, ok. Mas se você passa em uma pele oleosa, uma pele acneica, não se adapta tanto, né? Então, as marcas nacionais e que são marcas profissionais, né? Então, como Adicos, Cosmobuild, BioAid, tem uma variedade, tá? De opções em termos de veículo, de FPS, tonalizante com e sem, várias cores, né? De tonalizantes, de acordo com os fototipos. Elas normalmente se adaptam melhor ao nosso biotipo, ao nosso clima, tá? Então, eu gosto mais. Mas então quando que você utiliza o manipulado, professora? Eu gosto bastante do manipulado para aquele produto específico, justamente para conseguir essa personalização maior dentro do produto específico, tá? Lembrando que não são somente os ativos dentro do skincare, que significa que eu estou personalizando, tá? Mas é a escolha dos princípios ativos, é o principal, claro, tá? A escolha dos veículos, quando, que momento que esse paciente vai utilizar. Então, o paciente que tem uma rotina muito corrida pela manhã, não coloca nada além do sabonete, do filtro solar, deixa aquele cuidado especial para a noite, né? Então, essas questões. Às vezes, uma pele que precisa um cuidado a mais daquele da noite, mas o paciente, e ele tem tempo, você inclui lá a vitamina C de manhã também, além do sabonete e do filtro. Mas ele tem uma necessidade maior, mas ele não tem tempo pela manhã, então já veja um filtro que tem vitamina C junto, né? Então, todas essas questões da rotina, do perfil do paciente, dos princípios ativos, dos veículos, né? E quando eu vou para o manipulado, eu consigo escolher os ativos que eu quero realmente para aquela pele, com as concentrações que eu quero para aquela pele, tá? E nós temos um veículo que é muito, tem uma adaptação muito fácil, né, para a pele, que é um veículo em sérum, que ele confere um toque aveludado, ele tem uma boa permeação, não deixa residual oleoso para todos os biotipos cutâneos, desde uma pele seca até uma pele mais oleosa, pele mista, tá? Então, você escolhendo esse veículo, escolhendo os ativos que você deseja, tá? É importante, gente, também, para nós, né, profissionais de estética, eu digo fisioterapeutas, esteticistas, né, biomédicos, até farmacêuticos, né, às vezes eu já tive alunas farmacêuticas que não conhecem muito essa parte da manipulação ou dos princípios ativos, né, que você tem uma farmácia parceira, né, onde tem um farmacêutico que está no dia a dia dessa manipulação, que recebe materiais, né, sobre novas matérias-primas e novos veículos, novas formulações, está sempre em contato para você estar sempre também atualizando as suas fórmulas, tá? Então, eu gosto bastante desses produtos que são específicos, que normalmente são de uso noturno, que são aqueles bem direcionados para o problema, né, da pessoa. Eu gosto dos manipulados, tá? Então, não esquecer também de personalizar o skincare para que o seu paciente utilize, tá? Porque a gente costuma dizer que 50% do trabalho eu vou fazer no consultório, 50% o paciente faz em casa, mas na verdade o paciente faz muito mais, porque não é só o uso do cosmético, né, dos cosméticos, o skincare, ele tem também alguns cuidados que ele precisa, né, ter, e quando nós pensamos na semana, ele vai estar um dia com você, com o profissional, os outros 6 dias, ele que vai cuidar, tá? Então, acaba que é muito mais, né, o paciente, então, isso vai impactar muito no seu resultado final, tá? Então, o quinto erro é quando o profissional esquece, né, de personalizar o skincare também, tá?